dormir, né? Porque o eclipse ia ser ao meio-dia do outro dia. Onde eu ia ficar, né? E daí, por isso, eu fui lá para o camping mágico do... Ó, tá, então nós estamos aqui. Ah, o point laser. Deixa eu ver se é. O cachorro, os lugarzinhos, Bruxa de Blair. Bruxa de Blair tinha essas plantas mágicas aí, sei eu que era isso. Era sim, isso aí não foi uma foto montada, não. Isso eu achei bonito, que eles saem para fumar e deixam os brinquedos deles, eles passam o dia inteiro tocando ali, treinando, bem bacana. Muito bem. No outro dia ia ser o eclipse. De noite eu fui fotografar o céu, né? Porque era uma das minhas missões era ver o céu do hemisfério norte, né? Então aqui, se der para baixar um pouco a luz para dar um pouco mais de contraste, ia ser bem interessante aqui na frente. Isso, obrigado. Aqui para o oeste, né? Vocês estão vendo as constelações todas, né? Aqui, ó. Então, signos, o dragão, pedaço, né? Não está toda ali, Lira, a águia. Isso era o céu sobre a minha barraca, né? Ó, vejam a nebulosidade, né? Eu fui dormir preocupado, né? No outro dia, seu eclipse. Ó, a nebulosidade. Não, o lugar era bonitinho, bem legal. Ó, Sagitário, Saturno, o Escorpião, Antares ali. Isso era para o sul. O que nós temos aqui? Aqui, é serpente, né, professor, que fala? A coroa boreal. Isso aqui se fala boeiro em português? O boieiro, né? O boiadeiro. Eu não... E aí, então, aí para o oeste, né? Ali é a Lira, Hércules, facilmente identificável, né? Então, de noite, então, junto à minha pode ficar escurinho assim mesmo. Tinha junto à minha barraca, eles fizeram a fogueira. Bom, e o outro dia ser o eclipse, né? Muito bem. Tcharam! Agora começa a emoção, né? Dia 21. Só uma pergunta, acho que tu não viu que a gente... Hoje é o dia do eclipse. Tudo montado, esperando falta uma hora. Ó. Felizmente o céu está claro. Durante o dia, amanhã começou a chegar convidados do cara. Né? Por isso que surgiu um monte de carro durante. Fala, cara. Era mais dessa parte da fotografia noturna. Toda essa parte amarelada era de poluição luminosa ou era questão de estar quase amanhecendo? Porque tu falou que era distante do centro, esse lugar onde é que tu estava, né? Sim. Ou ele era um ponto... Não, era a luminosidade reflexiva do céu mesmo. Porque ela batia nas nuvens e aí dava esse efeito. Não tinha cidade assim perto. Ah, tá. Então era meio distante mesmo. Assim. Eu estava jogando um ISO alto também, né? Uma sensibilidade. E daqui a pouco eu vou falar do equipamento. Mas por isso dava aquele efeito que parecia que haveria uma cidade ali do lado, né? Havia
Sim, povoadinhos, mas cidade não tinha. Não tinha nenhum grande centro? Não tinha. Não. Obrigado. Não, tranquilo. O equipamento, então, esse é o sol, o céu naquele dia, na manhã do dia 21, né? Eu montei, depois eu até trouxe para aprenderem com os meus erros, né? No próximo não fazerem a mesma bobagem que eu fiz, né? Eu montei as câmeras no tripé e, bom, e já estava com o meu óculos de proteção. Eu usei antes, isso é interessante, se alguém tiver curiosidade, eu estudei por esse manual aqui da Canon, são vários artigos, esse guia para a fotografia de eclipses, né? Foi muito interessante, eu até queria falar um pouquinho sobre a questão fotográfica. O pior, a informação mais importante que eu aprendi é a questão do cuidado com o sensor, né? Eu tinha que ter muito cuidado com o sensor. Se eu deixasse a luz entrar, eu estava fritando o meu sensor. Então, essa era uma preocupação que eu tinha que ter, né? Entre outras coisas, de lente, filtros. Foi legal, foi um aprendizado que eu tive que fazer antecipadamente, né? Mas eu deixei de fazer outras coisas importantes que eu vou falar, né? Tipo, um ensaio, tinha esse que vos fala, né? Se preparando para o eclipse, né? Muito bem, e aí começa o eclipse, né? Às 11h58, bom, meio-dia, basicamente, né? Meio-dia, né? E aí, como eu sou um cara, um dos grandes influenciadores do Facebook, né? Eu logo já publiquei no Facebook, né? Está acontecendo, cheguei a ter 11 likes, bombou, né? Lá direto, impressionante, foi um sucesso estrondoso entre o Thiago ali, ó, Thiago deu like também, valeu, tamo junto, toys, né? Deu joinha, e fui tirando essas fotos maravilhosas aí do eclipse parcial, né? Muito bonito. Começou o eclipse, são 33,5 graus de temperatura à sombra. Faz 20 minutos começou o eclipse parcial. Daqui a pouquinho a gente mede a temperatura de novo. E aí essa foto eu comecei a usar o filtro de soldador, né? Aquelas fotinhas horríveis ali antes, eu botava o celular na frente do óculos, né? Mas essa aí já usei a câmera melhor. Aqui é o sol, 35,1 graus. Nós são 12h48, aproximadamente metade do eclipse parcial. Começa a sentir que começa a mudar a temperatura. No sol, 34,2. Daqui a pouco a gente mede novamente. E aí eu ia, né, registrando a eclipse parcial, né? Meio-dia, 57, faz 57 minutos que começou o eclipse. Nós estamos com 2/3 de encobrimento, já chegou a 31,5 graus. Está caindo a temperatura. Diga. Mauro, quantas câmeras foram levadas e o porquê ter várias câmeras? Teve alguma que ficou fazendo time-lapse? Tá, depois, segura essa aí. Depois nós vamos falar de câmera. Tá, sei eu, mais uma foto do eclipse parcial com a lente soldador, né?
Eu estava lá fotografando com várias câmeras e fazendo isso tudo, porque eu não tinha namorada, né? Porque quem levou namorada, fez o camping lá no fundo, ficou assistindo o eclipse de mão dado, sem máquina fotográfica, sem monitorar tempo, sem coisa nenhuma, né? Era um evento romântico, né? É a vida, né? Eu procurei alguém para ir junto comigo nessa viagem, não consegui, confesso. Não sei se dá para dar um pouquinho mais de contraste nos vídeos, a questão de luz agora, porque eu vou calar minha boca também. Eu vou ficar quietinho pelo seguinte. Esses vídeos foram colocados para que vocês percebam o som ambiente. Tá? Como é que a natureza, os bichinhos, os passarinhos, os sapos, se comportavam com o eclipse, né? 1h10, 30 graus e 5 décimos. Três quartos da totalidade. Esse é um vídeo acelerado, né, que eu fiz com a lente de soldador. É 1 hora. É 1 hora iniciando o eclipse parcial, né? Primeira burrice que eu fiz, né? Eu não calculei o ΔT direito do parcial com o eclipse em si. E aí minha bateria morreu depois de 1 hora. Mas tudo bem, tinha outras câmeras, tudo vai dar certo, né? Esta é a melhor foto que eu tenho do eclipse, né? Esta é uma foto sem filtro, é uma foto exatamente como se vê a olho nu. Né? Pode deixar a música, é de propósito, ela está cronometrada em background, né? Aqui eu apliquei um pouco de filtro para poder evidenciar a corona. Se puder reduzir um pouco a luz nossa para dar um pouco mais de contraste disso, isso, ótimo, nossa, né?
Só deixa eu voltar aqui. Então acabou a bateria. Essa é uma foto, né, luz visível, sem filtro, exatamente assim, né? Essa é uma foto com um pouco de filtro para deixar mais claro a corona. Idem, né? Os campos. Essa é uma foto sem mexer. Isto é uma foto com uma lente que não é boa para foto. Depois eu vou falar mais sobre fotografia, né? Eu aprendi que não se faz isso. Mas essa é uma imagem exatamente como tu vai enxergar a olho nu, né? Também olho nu. Deve ser Regulus, tá? Alfa do leão, aquele pontinho branco ali, tá? Aqui nas fotos não aparece tanto no projetor, mas é impressionante como surgem as estrelas ao redor. É impressionante, né? Olha, ó. E esse é o eclipse. Mauro, só um momentinho. No slide onde aparecia Regulus, é Regulus mesmo, porque 2 dias depois o Sol passa na frente de Regulus. Todo dia 23 de agosto, a cada ano, no seu trajeto pela eclíptica, o Sol passa na frente, ou seja, oculta essa estrela. Oh, que bom. Era dia 21, eram 2 dias antes, né? Que bom, eu estava... E aí, também, luz visível, sem filtro. Luz visível sem filtro. Aguentem este vídeo, então. Para escutar esse vídeo, especialmente escutar. Can you capture meteor showers? I will try to, but There's one tonight, right? yeah. Almost there. Whoa. It looks really weird. Wow. Do you see? Wow. You see? Look how it looks. Oh my God. Almost there. Wow. Wow. You can see the sun there in the other side. Look. A little bit. What? You can take out your glasses. Wow. Can we take out our glasses now? Whoa!
many minutes can you watch an exorcism like that? It's getting darker. Holy shit. Oh, beautiful. I need you to see with the glasses on. Look, I'm pretty sure that's a planet. Ô Mauro, por favor, no microfone. A imagem foi captada com a GoPro no chão e ela estourou a compensação aqui, né? Mas tem um pontinho preto ali que a olho nu a gente consegue ver, né? E acabou. Toda a viagem foi para esses 2, 3 minutos ali, 2 minutos e pouco, e acabou. É isso, é o eclipse. Eu fiz questão de deixar no tempo total da imagem para as pessoas terem ideia de quanto tempo é um eclipse mesmo, né? É meio impressionante. Olha, vocês conviveram aí exatamente o tempo do eclipse. Sem corte, é isso. Tu vai lá, você entra, fica 2 minutos e alguns segundos e deu. Ele vai embora e acabou. Fica dia de novo. E os passarinhos. Pode aumentar o volume. Isso é importante. Estou tapando as lentes, né? How was the temperature? 26. Meu inglês melhorou muito, né? Aprendi a falar wow, holy shit. E eu fiquei meio zonzo, né? Então, outro erro que eu cometi foi levar o excesso de tranqueira para ficar gerenciando, né? Assistam isso aqui. Pode deixar relativamente alto o volume, porque o som disso aqui é importante. You can't take out your glasses. Yes, you can. Oh my God. Wow. Can we take out the glasses now? Yes. Whoa! How many minutes can you watch something like that? Thank you. You started.
Getting darker. So beautiful. And you can even see the glasses in there. Yes, you can. No, I can't. Look, I'm pretty sure that's the planet. It's coming out. Pull it last one. You have to pull it last one now. You gotta pull it last one. Whoa. Amazing, that was quick. You can watch it without the glasses. Isso é que nem a Olimpíada, né? Tu treina e o que importa é na hora que chega lá, né? E tu tem só alguns segundos para que dê tudo certo. Isso foi uma questão, né? Tu chega ali, tudo é muito rápido e tu não pode voltar atrás. E ali, tu tem 2 minutos, tu fica dividido entre apreciar o espetáculo, como eu comento ali do casal, né? Eles curtiram o momento, fizeram daquilo um momento romântico e eles não ficaram preocupados em comandar máquina e filtro e não sei o quê, né? Mas está valendo também, porque, na verdade, eu não nego que há um prazer, né, da gente fazer essa aventura, né, de imediatamente eu publico, né, como eu sou como eu disse, um influenciador digital, cheguei a 40 likes com essa foto, né? Todos os meus 80 amigos, metade dos meus 80 amigos deram like, muito... E aí acabou o eclipse, o sol vai embora e... Você ia falar? Diga, fala lá, pega um... Eu percebi que havia uma certa variação da intensidade do som que os animais... há uma relação com o eclipse ou sem alguma dúvida. coisa parecida? Sem dúvida. Aliás, o objetivo de deixar o áudio e o vídeo em todo o tempo era exatamente disso. Assim, percebam a variação, o impacto entre né, na natureza que essa súbita, né, mudança de luminosidade e temperatura provoca, né? Vocês vejam ali 26 graus, teve uma variação de no mínimo 10 graus de temperatura, né? Diga.
Doutor Mauro, eu não sei se tu comentou... Desculpa? Mauro. Mauro, sim. Tu falou das estrelas que, a partir do momento, começaram a se aproximar, ficar próximas do Sol, né? Eu estava lendo bem nessa época a respeito de uma... Não sei se é um fenômeno ou não, ou como é que é. Não sei se o professor vai saber dizer. A intensidade da luz das estrelas que estão próximas, elas não mudam de posição de acordo com que elas realmente estão na hora do eclipse, por causa do desvio da gravitacional do Sol. Não sei se é verdade isso, se não é, como é que funciona. Já entrega para o professor Luiz Augusto, isso é com ele. É verdade, é o desvio gravitacional da luz, né? Por causa da curvatura do espaço-tempo produzida nas vizinhanças do Sol pela massa do Sol. Um desvio previsto na teoria da relatividade geral do Einstein, publicada em 1916, e que depois foi verificado através de fotografias no eclipse, se não me engano, em 1918, onde trabalhou, inclusive, uma equipe de astrônomos ingleses lá em Sobral, no Ceará, aqui no Brasil. Mas esse desvio é pequeno, ele tem que tu tem que fazer uma imagem e medir depois milimetricamente a posição das estrelas, né? Não é uma coisa aparente a olho nu, assim, né? O interessante é que essas estrelas, que obviamente não estariam visíveis para nós ao meio-dia, né, tornam-se visíveis no momento do eclipse, né? Então, ali é praticamente 2 horas da tarde, começa a subir, já vamos a 29 graus. Mas assim, ó, senhores, é impressionante, as árvores, elas liberavam uma resina, era tudo melado, a lente ficava uma gosma, o carro ficou... não era muito confortável, né? E aí, muito bem, eu guardei todas as tralhas, me despedi dos meus anfitriões, né? Esse é o dono do lugar, né? Querido ele, bem simpático, né? Tirei a foto e vazei fora, né? E aí o Camadão veio com força, né? Ele só esperou dar o eclipse para chegar. E pela primeira vez eu vi o eclipse, porque daí acabou o eclipse, todo mundo voltou para a sua casa. E aí um grande congestionamento se formou naquele dia, naquele fim de mundo, né? E aí finalmente eu vi gente, né? Assim, ó. E os americanos têm carro grande, né? Isso aí também não ajuda muito. E aí fui embora. Essa é só para... Na noite, né, encontrei... É assim que eu vivia, né? Isso é uma questão mais pessoal. Essa noite eu já comi bem melhor. Aqui já tinha manteiga de amendoim e 2 Cup Noodles e 2 Pringles. Já foi uma... Deixa eu ver alguma coisa se eu não esqueci. Mais é menos nada, menos é mais, né? Menos câmeras, menos coisas para comandar, o Delta T. Colimar as câmeras. E já vou falar disso, levar as tralhas. Então é o seguinte, quem quiser, né, se prepare. Aqui, aquela cidade que eu falei que eu ia comentar de novo, é Carbondale, no Illinois, é ali, tá? Então, em 2024, se não for, nunca mais voltarei quando for tão quente, porque é insuportável, né? Tomara. Tava muito quente, muito quente. Então, 8 de abril de 2024, quem sabe, né, mais um eclipse. E dessa vez eu não farei as mesmas burrices que eu fiz. Vamos lançar neste momento, já aqui na oficina de astronomia,
a proposta de uma excursão aos Estados Unidos, dia 8 de abril de 2024, para observar esse próximo eclipse lá. Então, já vão providenciando passaporte, visto, né? Vão juntando um dinheirinho. Não é caro, viu? Não é tão caro. assim Não é quanto caro. parece, tem bastante tempo para planejar, então vamos lá, minha gente, vamos lá. Quem quiser, estiver interessado, faz favor botar um asterisco do lado do nome na ata de presença de hoje. Obrigado. Eu queria, finalizando, e já os slides já acabaram, fazer um rápido comentário sobre o equipamento, né? Eu não tinha como não levar uma câmera full frame, né, para tirar ótimas fotos. Deu tudo errado, as fotos ficaram horríveis, né? Eu usei aqui uma lente, para quem gosta de fotografia vai entender melhor, eu usei uma lente de 105 milímetros, tá, na full frame, 105, 24, 105, eu não usei nenhum filtro, a minha ideia era usar ela só durante a totalidade total, né? Foi um desperdício de tempo porque deu tudo errado, tá? Por quê? O ideal era esta câmera aqui, o ideal foi essa câmera, na verdade, ela é uma super zoom cropada, né? Significa que o sensor é menor, então ela consegue ter uma distância focal maior, mesmo tendo uma lente, né? uma objetiva fisicamente menor. Ela me dava 800 milímetros de distância focal. Isto aqui foi tirado em 800 milímetros com distância focal. Então, assim, ó, o ideal é ter uma lente zoom, super zoom, né? Uma super zoom para uma full frame é o tamanho de uma mesa, né? Então, e sem falar o preço, né? Então, isso aqui eu nem devia ter montado, tá? Mas eu tinha visto no site da Canon e eu achei tão bonitinho. Me dei o trabalho, consegui um suporte para montar. E aí eu cheguei lá, eu não colimei as máquinas fotográficas. Então, ou pegava uma coisa ou pegava outra. Foi péssimo, né? E eu só descobri isso na hora que eu tive que realmente fazer a fotografia. Aqui eu colei com fita adesiva, ou fita preta isolante, um filtro, né? E aí, durante o parcial com filtro, total sem filtro, e colava aqui. As filmagens foram feitas com essa câmera aqui, que o zoom dela é bem bom. A imagem dela é uma porcaria, mas o zoom dela é muito bom. Então, eu deixei para as filmagens aquela do eclipse parcial, né? Eu colei o filtro de soldador na frente dela. Como ia ter um filtro de soldador, também a qualidade da imagem não precisava ser o bicho, né? Dúvidas, angústias, perguntas, dramas? Só para constar que, mesmo com todos os problemas, a tua foto do momento exato é extremamente similar à que a NASA tirou. Lembra, eu te comentei no dia, nós conversamos ainda, eu te comentei isso, extremamente similar essa foto. Essa foto não tem nenhum ajuste de pós-produção. Essa foto é a foto como tu vê lá, né? Foi tirada com 800 milímetros, essa máquina cropada, né? Foi meio frustrante, porque eu fiz todo um estudo antes em tirar foto com HDR, alto contraste, ela tira 3 profundidades, mas estava completamente errado, porque eu tinha que ter, de fato, um zoom maior, né? Mas o problema era treinar, como é que eu ia testar isso? Era difícil, eu só poderia testar se eu tivesse um filtro de Mylar, né? Estou pronunciando certo, é Mylar, né? Isso aqui, né? Então, para 2024,
eu ganhei uma certa experiência. Eu fiz alguns erros, aprendi. Agora, a viagem foi realmente muito interessante. Foi cansativa para Dedéu, mas foi muito enriquecedora. Assim, eu vi voltei com uma nova percepção das coisas. Muitíssimo obrigado por terem a paciência, nem minha mãe teve a paciência de assistir tudo isso, né? Obrigado por terem, né, compartilhado essa aventura comigo. Tá bom, obrigado, Mauro, valeu. Gente, eu não vou abrir espaço para mais perguntas, porque nós já ultrapassamos e muito a nossa hora. Vou passar a voz do professor Luiz Augusto agora. Bom, agradecemos ao professor Mauro Hoffmann por esta oficina espetacular. Agradecemos a todos que vieram hoje e estaremos aqui de novo semana que vem. Às 5 da tarde, excepcionalmente um pouco mais cedo por causa do filme previsto para a próxima sexta-feira. Bom fim de semana.